Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Educação. Professora Érica Ramos, aula de Química, turmas de segunda série, diretamente do Estúdio 2 para vocês, tá? A gente hoje vai falar sobre termoquímica e a ênfase da nossa aula de hoje é a resolução de questões. Então, se você está passeando aí pelo YouTube, encontrou a nossa aula por algum acaso, fica com a gente. Nós vamos resolver questões de termoquímica no Enem, como elas estão aparecendo no Enem, como elas aparecem, de que forma elas serão cobradas, tá? Como é que essas questões vêm intercaladas, intercontextualizadas com outros componentes curriculares, tá? Então, tudo isso a gente vai mostrar para vocês hoje. Então, a gente já sabe o que é um processo endotérmico, o que é um processo exotérmico, sabe identificar via gráfico, os patamares de reagentes, produtos, né? Para identificar se houve liberação ou se houve absorção de calor. A gente viu também falando a respeito da energia de ligação. Na nossa última aula, a gente deu muita ênfase à energia de ligação, tá? A gente falou sobre como determinar a variação de entalpia em termos de energia de ligação, tá bom? Aí nós temos a entalpia de formação também, qual a gente vai falar. Então, a gente vai revisar as aulas anteriores, mas também vamos falar, tá, sobre esse assunto de hoje, resolvendo questões. Colina do Gurgueia e Eliseu Martins, sejam muito bem-vindos, certo? Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Nós volto a repetir. Se você tem um amigo que vai fazer o Enem, que está com dúvida em química, avisa para ele, manda o link agora, tá? Do canal Educação, das turmas de segunda série. A gente vai resolver só questões de termoquímica que já caíram no Enem. Então, nós vamos resolver todas as questões de termoquímica no Enem. E seria interessante que vocês estivessem aqui, tá? Com a gente, participando. Vamos começar, né, Renanzinho? Vamos começar. Vamos começar aqui. Objetivo de hoje, compreender a variação de energia. Compreender a variação de energia na aula. Vamos revisar primeiro a aula anterior. Vamos revisar primeiro a aula anterior, tá bom? Na aula anterior, nós falamos sobre energia de ligação. Então, vamos finalizar essa energia de ligação. Qual será o valor da entalpia da reação de hidrogenação do ciclopenteno? Quando nós vemos isso, pessoal, a gente já tem que ter uma ideia. Reação de hidrogenação é uma reação de adição de hidrogênios. É ou não é? Então, a gente tem que ir entendendo os comandos das questões. Ou seja, ela sempre dá uma dica do que ela quer, do que ela vai ser, né? Do que a questão vai te exigir. Então, neste caso, primeiro você tem que entender. Vai ser adicionado hidrogênio. Então, a reação de adição, onde dois se unem para formar um só, ok? Então, dessa forma, nós temos dentro da classificação que vocês já conhecem, a reação de adição. E aí, a reação de adição de hidrogênio, certo? É uma reação de adição de hidrogênio. Então, vamos ver aqui só a molequinha, ver exatamente como é que ela é. Olha aqui. Vamos fazer essa estrutura, vamos? Olha só, a gente falou de compostos orgânicos com vocês em agosto, então, muita atenção, vamos fazer aqui tudo juntinho, ó, carbono, sabe que cada cantinho é um carbono, então esse carbono está ligado com esse carbono aqui em cima, desce para esse carbono aqui à direita dele. Ixi, fiz grande demais, espera aí. Então, esse desce para cá, sempre obedecendo o formato de um pentágono, tá bom? Mas quem não está obedecendo sou eu, né? Porque o negócio aqui tá feio. Aí você desenha aqui, ó. Mas o mais importante é você reparar que aqui tem uma ligação dupla. Certo? E a partir daí,
você vai determinar, certo? Complementar as ligações de carbono com hidrogênio. Ó, vamos completar. Pronto. Aí você tem aqui essa reação mais H2. Então, eu tenho mais o H2, H ligado com H, produzindo o quê? O ciclopentano. O ciclopenteno produzindo o ciclopentano. Aí, o esquema é o mesmo, tá, bebês? Faz o pentágonozinho. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aí, o resto é hidrogênio. Que, no caso, são duas ligações com o hidrogênio, que eu esqueci daqui, não foi? Desses aqui. Então, gente, são questões um pouco trabalhosas, onde você tem que ter o domínio, tá? Tem que ter o domínio de como se calcula essa energia de ligação, para você não se embananar, como dizia minha mãe, na hora da prova. Porque você vai acabar tendo que fazer muito cálculo, viu? Viu, Dona Inocêncio? Quem mais? Eliseu Martins, Colando do Urgué, Canavieira, Bonfim. Seguinte, vamos agora calcular. Você já tem os reagentes e já tem os produtos. Então, o que você faz? Usando energia de ligação, você não vai inventar moda. Você vai calcular a energia envolvida nos reagentes, tá? A energia envolvida nos produtos. No caso aqui, o produto. Então, tu não inventa moda e vai, porque eu vou fazer assim, porque eu calculo dessa forma, não sei o quê. Não. Calcule primeiro o lado dos reagentes e depois você vai calcular o lado dos produtos, ok? Então, vejamos. Vamos marcar com o marca-texto de cada com as ligações em específico. Por exemplo, CH, C, ligação simples com H, que é o hidrogênio. Uma ligação como essa vale 414 quilojoules. Então, a gente vai observar quantas ligações como essa existem aqui nessa molécula dos reagentes. No ciclopenteno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, consequentemente, eu tenho aqui 8 vezes 414. Vocês concordam comigo? 8 vezes 414. Isso é referente às ligações CH. Agora, nessa minha molécula aí, eu ainda tenho ligações C com C. Ligações C, simples C. E cada ligação dessa vale 335 quilojoules, certo? 335 quilojoules. Então, veja. Carbono com carbono, 1, 2, 3, 4. Mas essa outra não entra, por quê? Essa outra não entra porque o que está acontecendo aí é uma ligação C dupla C. Então, aqui é mais 4 vezes o quê? 4 vezes C. C é 335. Mas, vamos agora incluir a ligação C dupla C. A ligação C dupla C vale 600 quilojoules. É apenas uma, portanto, mais 600 quilojoules. Mais. Por que mais ainda, Érica? Porque eu tenho mais um reagente. Tenho mais um reagente, a ligação hidrogênio-hidrogênio.
A ligação hidrogênio-hidrogênio custa 437 quilojoules, ok? 437 quilojoules. 437 quilojoules. Então, você primeiro define a entalpia dos reagentes e, em seguida, vai definir a entalpia dos produtos, ok? Então, vou dar primeiro 2 minutinhos, Renanzinho, para a galera calcular essa entalpia dos reagentes aí, por favor. Olha só, vamos lá. E aí, vocês calcularam, pessoal? Vocês conseguiram determinar aí, ó. Vocês viram que eu não estou mexendo com o sinal ainda, né? Eu não estou mexendo com o sinal. Então, 8 vezes 414 dá 3.000. Opa. 3.312. Mais 4 vezes 335. 1.340, mais 600, mais 437. Então, o que você deveria fazer era somar todos esses valores, tá? Somar todos esses valores para chegar na entalpia envolvida na quebra das ligações dos reagentes. E esse somatório... Vixe, meu somatório ficou feio. E esse somatório do ΔH dos reagentes, ele resulta em 5.689 quilojoules. Nesse caso, Érica, é positivo ou é negativo? Bom, se você está do lado dos reagentes, essa entalpia de ligação vai ser uma energia absorvida. Então, positivo. Ok? Aí, no final, você vai fazer igual o saldo, tá bom? Você vai fazer o saldo disso daí. Agora, vamos para os produtos. Vamos para os produtos. Então, você vai pegar e calcular a entalpia envolvida na formação dos produtos. Então, são as ligações formadas dos produtos. Oi, Gabriel. Bom dia. Pois é,
Aí, o que você vai fazer com os produtos? Você vai verificar que tipo de ligação tem. Pelo que eu vejo aqui, ó, só tem ligação praticamente carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio são quantos? Eu sei que vale, carbono e hidrogênio vale 414, né? Então, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10. 10 vezes 414. Mais, qual outro tipo de ligação que existe aqui, pessoal? Ligação carbono-carbono, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes quanto, Érica? Qual é o valor da entalpia que ele deu? 335. Então, são 5 vezes 335. Ok? 5 vezes 335. Então, vamos lá. 10 vezes 414 dá 4.140. Mais 5 vezes 335 dá 1.675. Aí você vem aqui para o somatório da entalpia dos produtos e você encontra o quê? 1.675 mais 4.140, 5.815 quilojoules. 5.815 quilojoules. Esse valor de entalpia aí é um valor positivo ou negativo? Como é que você interpreta ele assim? Lembre da nossa última aula. A gente falou sobre energia de ligação e disse a vocês o seguinte: tudo que você vai quebrar, você precisa absorver energia. Tudo que você vai... Coisa boa, Gabriel. Obrigada pela moral grande, viu? Tudo que você vai quebrar, você precisa absorver energia. E tudo que você vai formar teoricamente algo mais estável, então você vai liberar. Do lado dos reagentes é positivo e do lado dos produtos, como é formação de ligação, é negativo, tá? Então, você tem menos 5.815, né? Você perdeu 5.815, mas no final das contas você absorveu 5.689, que é o que foi do lado dos produtos. Então, o que você vai fazer aqui com esses valores? Você vai pegar esses valores ao final. Então, vou botar assim, ó. Ao final, calcule o saldo. Como se fosse o saldo do banco. Eu recebi um salário de 5.689. Você é nota 1000, meu amor. Deus lhe abençoe imensamente. Então, ao final, calcule o saldo. Você recebeu 5.689, que foi o que você absorveu. Eu recebi 5.689. Aí eu não tinha o que fazer, gastei 5.815. Então, menos 5.815. Então, eu acabei gastando mais do que ganhei. E aí, a minha variação da entalpia da reação final é de menos 126 kJ, o que evidencia um processo exotérmico, tá bom? Então, você pegou aqui, ó, e descobriu que essa reação, no final, o valor da entalpia dela era menos 126. Você pode ter certeza que lá no Enem vai ter a alternativa. Mais 126, menos 126. Viu? Muito cuidado, pessoal. Muito cuidado mesmo. Então, mais uma questão, né? Mais uma questão que envolve energia de ligação para a gente relembrar o que viu na última aula. Com base nos dados apresentados na tabela, calcule a energia liberada na combustão total de 10 gramas de hidrogênio gasoso.
Então, quais são os gatilhos e comandos nessa questão? Então, energia liberada, você já sabe que o processo é isotérmico. É uma reação de combustão. Ótimo. O que é uma reação de combustão? Uma reação de combustão é uma reação que acontece geralmente da substância em si com quem? Com o oxigênio. Então, eu não sei quem é, eu sei que vai reagir com o oxigênio e, dependendo de quem for a substância, eu vou ter alguns produtos que eu já sei que sempre irão aparecer, tá bom? Então, a combustão tá aqui, beleza? De 10 gramas de hidrogênio gasoso. Então, o meu combustível é o H2. H2 mais O2, eu sei que vai produzir o quê? Água. Então, eu vou balancear essa reação. Balanceando essa reação aqui, eu gosto sempre de usar os menores números possíveis, seja inteiro ou fracionário. Então, dá 1 mol de H2 para meio mol de O2, formando 1 mol de água. E aí, dessa forma, o que eu faço agora? Bom, aqui, depois de montar e balancear a reação, que é o primeiro passo, numa questão que vai envolver um pouquinho de cálculo estequiométrico, né? Esse é o primeiro passo. Inclusive, eu tenho um passo a passo em cálculo estequiométrico que eu faço para vocês no meu Instagram também, que justamente segue esse padrão. Montar e balancear a reação, tá? Esse aqui é o primeiro. Ah, Érica, mas nem é... Olha, entendam, os assuntos, eles são interconversíveis, eles estão o tempo todo um dentro do outro, é assim, não se iluda, que uma questão de termoquímica não vai envolver cálculo. Vai sim, com certeza. Então, montar e balancear a reação, já fizemos isso. Agora, você vai identificar os envolvidos. Que é isso, Érica? Presta atenção, criança. Os envolvidos foi quem a questão relacionou. O que foi que a questão falou? Vamos lá. Vamos rever o que foi que a questão falou. Ele pediu para tu calcular a energia liberada numa reação de combustão total de 10 gramas de hidrogênio gasoso. Ou seja, os meus envolvidos aqui são hidrogênio e energia. Hidrogênio, energia. Mas tu sabe qual é a entalpia dessa reação? Sabe? Quanto que sai de energia quando queima 2 gramas de hidrogênio, para tu descobrir quanto que é liberado em 10? Então, você primeiro tem que descobrir, tá? Depois de identificar os envolvidos, você vai descobrir a relação entre eles. Para descobrir essa relação, eu preciso montar a reação de combustão para calcular utilizando energia de ligação, que foram os dados fornecidos na tabela da questão, tá bom? Na tabela da questão. Então, tem H com H, que é o H2, mais meio de O2, tá? Que é 0,5 vezes a ligação O dupla O, produzindo HO. Então, o que nós iremos fazer aqui? Como aqui é 1 mol, então 1 vezes o valor dessa ligação. Aqui é meio mol, então 1 meio vezes o valor dessa ligação. E aqui também é 1 mol, então 1 vezes o valor dessas duas ligações aqui. Ok? Então, vejamos. H com H, quanto que vale o hidrogênio com o outro? Vamos lá. Hidrogênio, hidrogênio, 439 quilojoules. Então, o valor dessa ligação aqui é 439. Então, 439. Porque é vezes 1, né, pessoal? Mais.
Vamos agora ver a ligação O, 497. Só que é a metade de 497. Vocês concordam comigo? Não é um meio? Mesma coisa que ser vezes 0,5. Aliás, a metade disso daí. Qual é o valor? A metade de 497. Aí você vem aqui, canetinha, dá 248,5. Que você faz um meio de 497. Tá bom? Um meio de 497. Então, você vai dividir a galera aí por 2. E aí, quando você chega aqui do lado dos produtos, eu tenho duas ligações OH ou HO, tanto faz. OH ou HO. E essa ligação vale 463, né? Eu tenho 473 duas vezes, porque veja, ó. 463 aqui, 463 aqui. Cada ligação vale 463. Então, é 463 vezes 2, que dá 926. Deixa a canetinha preta mesmo. 926. Bom, então, a minha entalpia dos produtos, o somatório da entalpia dos produtos, a partir da energia de ligação, foi de 926 quilojoules de energia. Como é uma energia liberada, então o sinal aqui é negativo. Já que neste caso, no caso do lado dos reagentes, é 439 mais 248,5. Então, o somatório da entalpia dos reagentes é de 687,5 quilojoules. Isso, então, positivo, porque está absorvendo. Então, para você saber qual é o valor da energia, envolvida nessa reação de combustão completa do H2, o que tu faz? Tu vai atrás que tu vai fazer agora? Tu vai atrás do saldo, né? É o saldo energético que vai te dizer justamente, né, quanto que de energia que entrou, que saiu no final das contas. Então, o saldo energético aqui o que eu tenho? Eu tenho que entrou 687,5, então mais 687,5, e que saiu menos 926, tá? Então, deixa eu melhorar esse 2 aqui, porque a pessoa vai estudar de novo, não vai entender nada. Menos, porque liberou 926. Então, o saldo disso daqui é o ΔH da reação. Então, o ΔH da queima de 2 gramas de hidrogênio é o saldo entre a energia que foi liberada nos produtos, 926, e a energia que foi absorvida nos reagentes para que essas ligações fossem quebradas. No final, acabou ficando com a entalpia de menos 238,5 quilojoules, tá? Então, isso daqui, eu fazendo besteira. Isso daqui é a entalpia de combustão de 1 mol de hidrogênio.
Então, o que você tem que ter em mente? 1 mol de hidrogênio gasoso, que é a mesma coisa que 2 gramas, queima liberando 238,5 quilojoules de energia. 10 gramas de hidrogênio irão liberar X. Da onde tu tirou 10 gramas, Érica? Oxente, eu tirei 10 gramas da onde? Da onde foi? Da questão. Ele diz, calcule a energia liberada na combustão total de 10 gramas de hidrogênio. Foi isso que a questão me disse. Então, o meu X aqui vai ser 10 vezes 238,5 dividido por 2. Então, o meu valor de X será 1.192,5 quilojoules, tá? Isso de energia o quê? Liberada. Isso aqui de energia liberada, ok? Ok, né? Renanzinho, meu amor, dá 3 minutinhos para a galera copiar. Por gentileza. Viu, Renanzinho? 3 minutinhos para a galera copiar a resolução aí. E produtos, tá? É só depois que você faz o saldo. Você não precisa juntar tudo para você errar o cálculo, não. Tá? Deixe tudo separadinho que é melhor. No caso dos reagentes, o que é que eu tenho aqui de reagente?
eu tenho uma reação H2 mais Cl2 produzindo 2HCl. Aí, o que é que eu faço aqui? Vamos ver, o que eu tenho que fazer? O que vocês me sugerem aí? Eu tenho que pegar e ir calculando primeiro a energia envolvida em cada um. Vamos lá. H com H, mais o Cl com o Cl. E aqui, no caso, duas vezes a ligação HCl. Aí, eu vou atrás dos valores aqui. HH é quanto? 436. Mais CL é quanto? 242. 678, 4567, 456. 678 quilojoules. Então, você já sabe que isso é energia absorvida, porque está do lado dos reagentes. Aí, agora eu vou para os produtos. 2 vezes. Quanto é a ligação HCl? 431. Então, dá 2 vezes 431, 2, 6, 8 quilojoules. Mas são de energia liberada, porque está na formação da ligação química. Então, todo mundo que estiver do lado dos reagentes será, calculando a energia de ligação, né? Claro, será uma entalpia positiva. E quem estiver do lado dos produtos, né, vai estar na entalpia negativa. Ok? E agora, o que é que tu faz? Tu faz o saldo disso daí. Tu faz o saldo entre 678 que foram absorvidos, né? E 862 que foram liberados. Que dá uma variação de entalpia da reação igual a 184, só que negativo. Tá bom? 184 negativo. É justamente essa a resposta, beleza? O que você tem que fazer aqui no final, né, Gabriel? Né, Eliseu Martins, né, Dom Inocêncio, Canaveira e Coluna do Gurgueia. O que você precisa fazer aqui é o saldo do que entrou na reação, para que a reação acontecesse, houvesse a quebra de ligação, e do que saiu. Tá? É do que entrou de energia e do que saiu. No final das contas, eu liberei mais do que absorvi. Então, minha entalpia é negativa, por isso é um processo exotérmico. Bora, Gabriel André, bora fazer essa daí. Ainda nem deu o teu horário, bora lá. Bora dar 3 minutinhos aí, Renan, para ver se responde. 3 minutinhos a quarta questão.
Olha aí, menino, o passo foi dado. Esse Gabriel André não brinca em serviço, não, moço. Bora ver, né, Gabriel? Bora ver. Olha só. N2, então N, uma tripa, como de restaurante, uma tripinha, com outro N. Mais 3 vezes H2, que é H. Produzindo 2 vezes o NH3. Quem é o NH3, pessoal? Ó, é NH. Então, a gente tem que considerar todas as ligações, não é? Todas as ligações, porque não tem como você dispensar nenhuma. Então, a primeira aqui, N tripa N 941. Pessoal, não vamos falar tripa por aí não, tá? É só uma brincadeira. Ligação tripla. Mais 3 vezes o quê? 3 vezes, quanto é a ligação hidrogênio-hidrogênio? 436. Aí aqui, né, porque é reagente de um lado e aqui é produto do outro. Cada ligação NH é quanto? Cada ligação NH é 391, né, Gabriel? Então, esse 391 aqui já aparece 3 vezes na molécula. Como ele já aparece 3 vezes na molécula, 391 vezes 3 dá 1.173. Então, aqui dentro já tem 1.173. Aí você bota o 2 lá fora, para dizer que é 2 mols, então vai ficar 2 vezes 1.173, tá ligado? É mais ou menos assim. Ou era só botar 391 mais 391 mais 391 dentro do parêntese e aí multiplicar tudo por 2. Assim fica mais fácil. Então, a entalpia dos produtos aqui, o somatório da entalpia dos produtos, 2.346 quilojoules. Aqui, agora, eu tenho um somatório de entalpia de reagente, que é quanto? 3 vezes 436, vamos lá, dá 18, 9, 1, 10, vai 1, 12, 1, 13. Então, 1.308 kJ. Aonde é que está o X da questão? Que do lado dos reagentes, isso aqui vai ser positivo. E do lado dos produtos, isso aqui vai ser negativo. Tá bem? Então, 1.308 positivo e 2.346 negativo. 2.346 negativo. Qual é o saldo energético disso daí? Eu ganhei 1.308 e perdi 2.346 quando formei os produtos. Então, o meu saldo, que é a minha variação da entalpia da reação como um todo, eu já vejo que ele vai ser negativo, porque, afinal de contas, 2.346 é maior que 1.308. E aí, vai ser liberado a mais 1.038 quilojoules. Tá bom? 1.038 quilojoules. Essa é a energia envolvida na formação da amônio, energia liberada, ok? Então, vamos lá. Aqui eu estou passando para lembrar vocês sobre como faz o cálculo da variação de entalpia usando a entalpia de formação. Então, é importante lembrar que a variação da entalpia é a diferença entre as entalpias dos produtos e as entalpias dos reagentes, representadas da seguinte forma. Entalpia de formação de produto
menos a entalpia de formação de reagente. Eu não sei se vocês perceberam a diferença que é a diferença justamente a respeito da energia de ligação. O que você tem que fazer lá é fazer o salto. Aqui na entalpia de formação, não. Pode usar sinal à torta e à direito. Tá, Gabriel André? Você pode usar sinal à torta e à direito. O que você não pode fazer é fazer como você fez na energia de ligação. Energia de ligação é o saldo. E aqui também você tem que fazer produto menos reagente como todos os outros. Lembre-se, a única entalpia diferente da maneira de calcular é a entalpia de ligação. A entalpia de formação é bem tranquilo. Lembrando que a entalpia de uma substância simples em condições padrão é igual a zero. Por isso, por exemplo, o O2 tem entalpia padrão zero, 0 quilocalorias. Por isso, ó, corta, tá? Então, a gente corta ela, beleza? Então, você pega produto menos reagentes, ó. Tanto é que ela tá bem aqui, ó. Vaza. Sei que a variação total aí da entalpia dessa reação, que é a combustão do gás metano, é de menos 212,8 quilocalorias. Ok? Agora vamos, de fato, para como essa termoquímica ela aparece no Enem. Só questão Enem daqui para frente, tá bom? Só questão Enem. Então, vamos se preparar que eu vou dar um minutinho para vocês responderem aí. Ó, Canavieira, Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio e Eliseu Martins, vocês não estão participando hoje, viu? Vocês estão aí só de corpo presente. Então, vamos ver se vocês começam a reparar aí. Questão do Enem de 2019. Vou dar 3 minutinhos para vocês dizerem alguma coisa para mim aqui no chat, tá bom? 3 minutinhos, Renan.
Ó, uma falhazinha aqui, ficou faltando. Valeu, Gabriel André, valeu mesmo. Ficou faltando os valores, ó. Na letra A, libera o quê? Libera 112 quilojoules por mol de glicose. Na letra B, ele está dizendo libera 467 quilojoules de glicose por mol de glicose, né? Na letra C, libera 2.688 quilojoules, é isso? Por mol de glicose. Na letra D, ele está dizendo que absorve 1.344 quilojoules. Peço desculpas porque o número não veio, não sei por que cargas d'água, mas o número não veio. Então, absorve, na letra E, 2.800 quilojoules. Olha só. O que acontece aqui, gente, é que eu tenho uma reação de combustão da glicose e tem uma reação do ácido lático, tá? Então, a glicose, cada glicose converte-se em 2 moléculas de ácido lático na falta de oxigênio, tá bom? Na falta de oxigênio. Então, vejamos o seguinte. Como é que eu vou saber quanto que é de energia envolvida aí? Porque veja que o texto faz toda a diferença. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Convertendo glicose em piruvato. Então, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Completamente oxidada, que não deixa de ser uma reação de combustão, certo? Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então, olha o X da questão. A glicose vai ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então, você vem aqui, glicose convertida em 2 moléculas de ácido lático, tá bom? Então, ele diz assim, as equações termoquímicas para a combustão e a combustão tanto da glicose como a do ácido lático são respectivamente. Então, você primeiro tem que ver o que você vai fazer com essas reações. Você vai somar, porque... Por que você tem que somar? Eu tenho que somar essas reações porque eu quero formar o tal do... ver a questão da glicose sendo convertida em 2 moléculas de ácido lático. Eu quero ver a glicose sendo convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então, pessoal, na próxima aula, a gente vai dar uma pausa para tomar uma água. Na nossa próxima aula aqui, daqui a pouquinho, a gente vai terminar de responder essa questão, tá? Para esclarecer tudo para vocês. Então, aguardo vocês e até já.